E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Hoje eu vou trazer de novo nossa amiga Gislaine Cavaretti, porque no vídeo passado que nós falamos sobre alimentação e as doenças cerebrovasculares, houve muito engajamento. O pessoal chamou e pediu para comentar outros assuntos. E obviamente um dos mais importantes, que a gente sempre fala, é a hipertensão arterial e diabetes. Ou seja, hoje gravaremos 2 vídeos aí falando sobre os 2 assuntos separadamente. Inicialmente vamos falar da relação da hipertensão arterial, a alimentação, como controlá-la através da alimentação, com a nossa amiga Gislaine, e o risco, porque a hipertensão e diabetes são os principais fatores relacionados ao risco de AVC, como eu falo em vários vídeos aqui que já passou no canal. Então, Gi, seja bem-vinda novamente, prazer imenso tê-la aqui. O pessoal falou demais de você, gostaram muito. A gente teve um retorno excelente, positivo, sabe? Então vamos falar hoje sobre a relação da alimentação, como ela pode auxiliar no controle da hipertensão arterial. Que a hipertensão é um fator de risco muito expressivo para o AVC e o infarto. E aí, o que você me fala? Quais são as dicas aí? Vamos lá, quando a gente pensa em tratamento da hipertensão, a gente quer prevenir ela. E a alimentação ajuda também naquele paciente que já teve alguma complicação da hipertensão, um AVC, e ela precisa depois de um procedimento cirúrgico manter essa pressão estável, né? Então a alimentação vai ajudar a prevenir e no pós-operatório aí, né? E ela ajuda muito. Mas antes da gente pensar, quando eu vou elaborar um plano alimentar, alguma orientação para esse paciente, eu preciso pensar nele como um todo. Se esse paciente tem obesidade, se ele é diabético, como está esse colesterol, atividade física e também a questão da hipertensão, né? Então, é um plano alimentar. Não é simplesmente assim, para de comer sal. Não é só isso, é mais complexo, né? O processo para controlar uma doença tipo a pressão alta, o diabetes, através da alimentação, é um plano. Como que é isso, Gi? Vamos pensar, vamos falar primeiro se ele for só hipertenso, sei lá, por hereditariedade, genética, vamos pensar desse ponto. Então, o que a gente precisa fazer? Reduzir a quantidade de sódio, né? Isso é fundamental. Onde está o sódio? Principalmente no sal, né? Mas não está só nele. Existe o sódio oculto, que ele está nos alimentos industrializados. Então a ideia não é só cortar o sal, não basta, vou tirar o sal da alimentação. Você tem que saber onde ele se encontra também. Seria muito fácil, né? Seria fácil. Esse sódio oculto está nos industrializados. E o que são industrializados? Os alimentos, aqueles que de pacotinho, que tem o código de barra que a gente falou no outro vídeo, né? Que a indústria usa o sódio, às vezes, para dar sabor e muitas vezes como conservante. Então, às vezes, alimentos que a gente nem imagina tem sódio. Então, aquele leite achocolatado tem sódio, os embutidos, macarrão instantâneo, comida congelada. Olha, Lucas, eu acho que praticamente todos os alimentos industrializados têm sódio. Entendi. E uma coisa, Gi, que o pessoal ouviu falar já, e essa história do sal light, sal do Himalaia, tem diferença, muda? Quais são os detalhezinhos que as pessoas têm que saber? Porque eu vejo, comprei sal do Himalaia, só vou usar isso agora. Mas é tão saudável assim? Faz diferença? Como que funciona? Vamos falar dos dois, né? São sal diferentes. O sal do Himalaia, ele chegou aí como uma moda. Não vejo necessidade de estar utilizando ele. A gente pode usar o sal branco normal de cozinha. As pessoas gostam dele porque dizem que ele tem uma quantidade maior de nutrientes. Mas você pode substituir isso consumindo vegetais, legumes, verduras e frutas. Você não precisa investir um valor tão alto num outro tipo de sal. E a gente precisa tomar muito cuidado sobre a procedência desse sal. Às vezes eles dizem que é do Himalaia, mas não é. Ele passou por colocaram um corante ali para ele ficar mais rosadinho. Então não vejo motivos para investir no sal do Himalaia. O sal light eu vejo muita procura por quem é hipertenso, mas isso pode ser um tiro no pé, né? Porque ele tem menos sódio? Tem, mas ele tem o dobro de potássio. E pacientes que têm hipertensão geralmente utilizam medicamentos como nalapril, captopril, losartana. E esses medicamentos tendem a elevar o potássio no sangue. Então a gente precisa tomar muito cuidado de estar introduzindo o sal light para não elevar o potássio no sangue também. Entendi. Então basicamente assim, resumindo, né? A pessoa deve excluir o sal da alimentação totalmente, tira, ou ela faz substituições? O que você pode colocar no lugar do sal para dar um gosto melhor na comida? Porque você vê, é muito cultural, né? Se pegar as pessoas, nossas mães, nossas vós,
Se não tiver sal na comida, a comida está ruim, não sustenta. Percebeu isso? Ah, não dá sustância se não tiver sal. Você entra em desespero, porque elas põem sal. E aquele negócio de ter um sal em cima da mesa, né? É proibido, né, gente? Isso é Eu sempre proibido falo, nos restaurantes. não pode ter sal em cima da mesa. Uhum. Então, o que você sugere, assim? Substitui sal? O que põe no lugar? Alguma dica, assim, da nutricionista? 2 pontos que você colocou. Os idosos tendem a colocar mais sal na comida pela questão das papilas gustativas terem menos sensibilidade, então eles tendem a cada vez mais colocar sal na comida. Isso é um ponto que acontece com os idosos. Para a gente a gente não precisa excluir, né? O sal é importante, a gente precisa do iodo que tem no sal, né? O sal não precisa ser excluído, ele precisa ser usado com moderação. No máximo, a gente pode usar por dia, são 5 daqueles pacotinhos de sal de restaurante, aquele pequenininho, no máximo por dia por pessoa, 5. No máximo. Contando que tem muito alimento que já tem o sal. Já tem naturalmente. Então não são 5, né? É aquilo e mais o que você come. Isso. E a gente tem que diminuir. Então, por exemplo, vai consumir uma manteiga, prefira a manteiga sem sal, né? Em vez de pegar queijos muito salgados, como provolone, parmesão, queijos menos salgados, como meia cura, um queijo coalho. Está fazendo essas substituições. E a gente pode usar também o sal de ervas, que eu acho que muita gente já conhece. Colocar no saleiro metade sal e metade ervas secas. Então aí você está agregando tempero à comida sem salgar muito. Outra dica também bacana é quando a gente vai no restaurante, provar o alimento antes, né? Eu vejo algumas pessoas já colocam sal sem provar e às vezes aquela comida já tinha sal. Interessante. Então, gente, olha o tanto de dica. Não foi uma, foram várias dicas. E dicas, assim, né, para o dia a dia. E são coisas importantes. Então, assista o vídeo com calma, preste atenção nas detalhezinhos que ela falou, porque controle da hipertensão arterial é muito importante. É fora do sério. A gente vê dia a dia, pessoa bem controlada, com a pressão sempre mais baixa, organizada, tem uma longevidade maior, né? Então, o próximo vídeo agora fica na sequência aí para a gente falar sobre diabetes e controle da alimentação. Ok, Gi? Muito obrigado de novo. É excelente. Com certeza vai ter muito retorno positivo aí, tá? Até a próxima. Valeu, pessoal.